Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é David Felício, seja muito bem-vindo e hoje a gente vai trabalhar aqui com Power Query no Power BI, com um desafio bem interessante de combinar esses quatro arquivos em um só no Power BI, só que a gente tem um probleminha nesses quatro arquivos, cada arquivo desse vai conter um número de linhas diferentes acima do cabeçalho, beleza? Vamos trabalhar com isso aí e vamos ver como a gente resolver isso. E antes de começar propriamente dita aqui a aula, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, dar aquele like maroto aí, beleza? Dá aquele like maroto para receber novo conteúdo e comenta aqui qualquer sua dúvida, beleza? Vamos embora, let's go aqui no Power BI. Abrindo o Power BI, eu vou aqui no Obter Dados em mais, beleza? E vou aqui selecionar da pasta de trabalho, vou dar um conectar e a gente vai no caminho da pasta, já vou colar o caminho da minha pasta aqui, beleza? Já tenho copiado, vou dar um OK. Vamos embora. Abriu aqui todos os arquivos, vou clicar em transformar. E é muito interessante você entender que eu tenho os arquivos aqui que eles vão ter binário, beleza? Ele vai ser, opa, deixa eu fechar aqui. Eles vão ter os arquivos carregados em binário, né? Como eu carreguei uma pasta como um todo, ele está carregando os arquivos dessa pasta. Então ele tem o conteúdo, o nome, a extensão, a data de modificação, a data de criação e assim vai. O que interessa para a gente aqui é o que está contido no content aqui em binário. Então ele está carregando de forma binária o arquivo de Excel. Então eu vou selecionar o de fevereiro só como exemplo para que a gente trabalhe a nossa lógica e aí então a gente execute a combinação de todos os arquivos em um só, beleza? Então a lógica aqui eu vou abrir primeiro esse binário. Dentro desse arquivo de Excel vai estar contido aí alguns arquivos ou atributos ocultos. O que interessa para a gente é somente o sheet. Então, beleza, muita atenção nisso, tá? Porque podem ter outras tabelas, então é interessante você ver se vai aplicar uma filtragem aqui ou não. Nesse caso, eu vou trazer somente os sheets, que é as planilhas que estão exibidas aqui no formato de tabela, tá? Se eu selecionar ela, você vai perceber que ela está aqui para mim, ó, toda carregada, beleza? Então, vou clicar aqui na table, já foi carregada aqui para gente, já abriu, e agora eu preciso fazer com que o Power Query identifique quais são as linhas que estão acima do cabeçalho, quantas linhas existem acima dela e onde está presente o meu cabeçalho, em que posição, né, da tabela, em que linha. Quando eu seleciono uma linha, automaticamente é carregada aqui para a gente, né, uma visualização de todo o conteúdo dessa linha, coluna a coluna. Isso é possível também ser carregado no objeto do tipo record. Quando eu adiciono uma coluna aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui em adicionar coluna personalizada. E se eu digitar simplesmente um underline e der um OK, olha o que vai aparecer para a gente. Um record aqui para a gente, tá? Um objeto record que nada mais é do que o carregamento dessa linha como um todo, beleza? Ele está carregando todo o conteúdo dessa linha. E ele traz justamente as posições das colunas. Coluna 1 tem a data da venda, 2 e assim vai, beleza? Para cada linha, ele traz para mim todo o conteúdo. Ótimo. Bom, já que eu sei que isso aqui trouxe todo o conteúdo, para que eu possa trabalhar e fazer um teste lógico nela, eu preciso transformar, eu vou clicar aqui de novo aqui, ó. Personalizar a coluna, eu vou clicar aqui na engrenagem. Eu preciso transformar esse record em uma lista. Então é simples, né? Chamar o record to list, Vou abrir parêntese, vou digitar um underline para que ele faça a execução em cada linha. Vou dar um OK e olha só, ele gerou para mim agora uma lista. Então aquilo que estava como record agora é uma lista para mim. E já que está como uma lista, ó, ele não tem mais a posição aqui das colunas, eu posso trabalhar com testes lógicos varrendo essa lista. Como? Vou clicar mais uma vez aqui no personalizar, tá? Na engrenagem. E na frente do record, que eu vou usar isso aí como uma lista, vou dar um Shift Enter aqui só para quebrar a linha. E vou chamar a função list, que é dizendo que é uma função de lista, tá? Contém, ou seja, essa lista contém algum valor, que o valor eu vou determinar. Vou abrir parêntese. O primeiro argumento dela vai ser a lista carregada interna aqui no record to list. Vou dar um vírgula. E o segundo argumento vai ser a nossa lista de cabeçalhos. A gente pode digitar todos os cabeçalhos, dependendo da complexidade e da sujeira que esteja nos seus dados. Mas nesse caso eu vou digitar dois cabeçalhos só, a coluna data da venda e ordem de compra, tá? Abro aqui as chaves para a lista, abro aspas e vou digitar data da venda, exatamente igual, data da venda, vírgula, abro a aspas de novo e vou digitar ordem da compra. Ordem de compra. Vou fechar. Se conter dentro dessa lista algum desses valores, vou fechar o list contains. Ele vai retornar para mim true ou false. Olha só. Retornou para mim aqui true ou false. Visto isso, a gente já tem uma primeira parte aí bem sucedida, que é identificar
onde está a linha que contém o nosso cabeçalho, né? Muito bom isso aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que ele faça um pulo chamado Table Skip, que é muito visto aqui na página inicial, remover linhas superiores. O Table Skip é essa funçãozinha que a gente seleciona aqui. Só que no segundo argumento da Table Skip, a gente pode atribuir essa lógica que a gente criou. Mas presta muita atenção. O Table Skip, ele vai atuar dessa maneira, ó. Ele vai pular de cima para baixo, ou seja, o skip é de pulo, né? Tabela, ele pula as linhas de cima para baixo. Se eu usar no segundo argumento um número ou um teste lógico, tá? Se eu clicar aqui, ó, vou clicar aqui no página inicial, vou remover linhas superiores, eu vou digitar o número 2, vou dar um OK, só para a gente visualizar. Perceba que ele digitou aqui para a gente, ó, o table skip, o numeral 2. Onde tem esse 2 aqui, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar, beleza? Vou apagar. Vou digitar para ele o seguinte argumento interno da nossa do Power Query, que é o which, né? Ele vai dizer basicamente, ó, atue para cada item dessa lista, dessa coluna. O which ele serve para isso, né? Então ele vai atribuir que lógica? Ele vai atribuir essa lógica aqui, ó, list contains, que é aquilo que a gente viu na etapa anterior. List contains do record to list dessa lista interna, onde contenha a seguinte lista: data da venda ou ordem da compra, ordem de compra. Ordem de compra, beleza. Fechei o list containers, fechei o skip. Se eu der um enter do jeito que vai estar aqui, olha o que vai acontecer. Nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque eu só tenho false, 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 true. Não é isso? Vou voltar uma etapa aqui anterior, que está aqui, ó, false, 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 true. E isso é o que o list container vai fazer, o table skip. O table skip ele vai pular de cima para baixo tudo que tiver true e vai parar no primeiro false. Só que aqui, nesse caso, do jeito que está aí, tá trazendo false, 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 ou seja, então ele não vai pular nada. Se eu vim aqui para a última etapa do table skip que eu pulei, ó, eu preciso dizer para ele que ele faça o pulo onde tem true. Só que a primeira linha dele é false, então ele não vai atuar. Ele atua de cima para baixo, true, 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 false, e para. Então, vou voltar na etapa anterior. Vou apagar essa etapa aqui, só para a gente fazer de novo. E onde tem aqui na frente do resultado, vou abrir aqui nossa engrenagem. E na frente desse list containers, eu vou digitar um simples not aqui, ó. E dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Tudo que é false virou true e tudo que é true virou false. Agora sim, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Beleza, dá um OK. Vou falar o seguinte. Vou inserir uma nova etapa. Posso clicar com o botão direito aqui, inserir próxima etapa, ou vir aqui no FX. Vou inserir uma nova etapa. Vou chamar o table skip. Dessa etapa anterior. E no teste lógico eu vou chamar no which. Vou colar essa função. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vou trazer para cá, ó. Só para a gente ver. Olha só. Tá, esse erro aí a gente já vai corrigir, tá? Table skip. Da etapa anterior que ele está carregando aqui a nossa tabela. E o argumento dele vai ser o toList aqui, ó. Not contains total. Vou fechar tudo isso que a gente já viu. Vou fechar o table skip. Tá aberto aqui. E olha só. Automaticamente ele já fez aquela remoção. Se eu voltar aqui a etapa, ó. Olha só o número de linhas acima do cabeçalho. Quando eu atuo, já foi removido. Porque o table skip ele pulou em cima aqui do not list contains. Beleza? Agora vamos fazer isso para todos os arquivos de uma única vez e trabalhar com eles combinando. Vou clicar com o botão direito dessa consulta, vou duplicar. A gente fez aqui até para entender a lógica, tá? Vou duplicar ela, vou apagar essas etapas de execução, vou deixar somente na fonte. Aqui na fonte eu vou adicionar uma etapa para poder transformar esse binário em uma tabela, para que eu possa conseguir ler essa tabela, beleza? Então vou clicar aqui em nova etapa, vou chamar uma função chamada table transform columns, ou seja, transforme a coluna de que tabela? Dessa tabela fonte aqui que tá. Eu quero que coluna? Eu quero a coluna contente, é onde está contido, né?
content. Mas eu quero ele transformar em quê? Em uma tabela. Beleza. Só que esse conteúdo, ele pertence a que tipo de arquivo? Aí eu posso jogar aqui, ó, uma função interna que esse content é do tipo, esse conteúdo é do tipo Excel Workbook, é da pasta de trabalho de Excel. Vou fechar aqui a lista, vou fechar aqui e dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Opa, deixa eu ver o que faltou aqui. Table, transforming, content. Acho que faltou aqui, ó, content. Dá um OK e pronto. Beleza? Então, aquilo que estava no conteúdo como binário, agora foi transformado em tabela. Beleza? Eu vou agora simplesmente expandir essa tabela. Dá um OK. Perceba, deixa eu voltar aqui. Eu vou expandir a tabela e não quero usar o nome da coluna original como prefixo. Tá? Só para eu desmarcar isso aqui, só para não ficar aquele nome extenso. Vou dar um OK. E olha só, nós temos aqui o name, o data, o item, o kind. Então, no kind a gente já viu, né, quando a gente estava fazendo no primeiro arquivo, que existem alguns arquivos ocultos. Eu vou ficar somente com sheet, porque o sheet em inglês é planilha, tá? O kind é tipo, tá? Então, eu vou filtrar aqui e deixar somente o sheet para tirar os arquivos que estão em oculto. E agora, nesse data, eu vou incluir agora uma coluna que vai fazer todo aquele trabalho de table skip aqui, ó. Todo aquele trabalho de table skip. Como, David, vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Venho aqui adicionar personalizada. Vou em coluna personalizada. Vou clicar aqui, ó, em table skip. Então, table skip. Onde é que tá os dados dessa tabela? Tá aqui no data, né? Digitar um vírgula. E vou digitar todo aquele argumento que a gente fez. Um it, que é para cada item dessa lista, dessa coluna, né, que a gente está trazendo, dessa tabela, para cada item dessa lista, aqui vai ser que lista, David? Essa daqui, ó, not list contains, é tudo aquilo que a gente fez, beleza? Onde vai ser o record to list, a primeira linha, tudo aquilo que a gente fez. Que vai estar contido aí aquele data da venda, né? Deixa eu abrir aqui a lista. Data da venda e também o ordem de compra. Ordem de compra. Vou fechar aqui. Vou fechar o list contains e vou fechar o nosso skip. Deixa eu tirar aqui. Eu quebrei a linha, mas vou deixar aqui normal. Beleza? Vou dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Ele adicionou uma coluna com os objetos de tabela. Se eu quiser ainda melhorar perceba que ele tem aqui, ó, a primeira linha não está sendo usada como cabeçalho, né? A gente pode fazer aí ainda, usar aqui na frente do table skip, já que ele pulou tudo isso, a gente pode usar um table, deixa eu trazer para cá, table promove head, né? Promove heads, ou seja, promova a primeira linha como cabeçalho dessa tabela interna gerada, ó. Se eu clicar aqui agora, ó, olha só o que está gerando internamente aqui, todas as tabelas. Então, se eu vim aqui agora e expandir todas elas, ou simplesmente clicar um table combine, né? Agora eu posso combinar todas essas tabelas. Como? Simplesmente assim, ó, posso vir aqui, adicionar a coluna, vou digitar o table combine. De que tabela? Dessa daqui, ó, personalizada. Vou dar um OK. Opa, deu um erro aqui, peraí. Vamos tentar fazer de outro jeito, vamos tentar aqui. Aqui é sem corte, tá, pessoal? Vou tentar inserir aqui um table combine. Table combine. Dessa tabela da coluna personalizado. Personalizar. Fechar aqui. Dá um OK. Olha aí. Então, vamos lá. Peguei, fiz aqui, incluí uma coluna que está carregando internamente a tabela já tratada, que a gente fez todo aquele tratamento de encontrar onde é que está a posição do cabeçalho. E ainda fiz mais um acréscimo aí de promover os cabeçalhos. E aqui no final, ó, eu adicionei uma nova etapa usando o table combine, né, dessa tabela
chamando apenas a coluna personalizado, que é justamente a coluna que a gente tinha lá, né? Que tem a coluna que tem as tabelas carregadas, beleza? Então, dei aqui um table combine. Se você vir olhar aqui no editor avançado, você vai ter toda a descrição das etapas bonitinho para vocês, beleza? E é isso. Agora nós temos só o tratamento comum, né? Escolher as colunas que a gente precisa, né? Remover essa coluna 8 aqui, fazer a detecção dos tipos de dado, né? Ele já fez aqui a detecção para a gente ter alguns. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? E caso vocês tenham gostado, dá o like. E se tiver alguma dúvida, restou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? Curte, compartilha aí com seus amigos. Até a próxima aula. Valeu!